Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Rum3. No vídeo de hoje, a gente vai estar buscando mais fundamentos, né, para poder ter um norte se a gente de fato já encontrou um fundo aqui no Bitcoin, se ele tende a corrigir, se isso aqui é apenas um voo de galinha, enfim, a gente vai estar batendo em alguns fatos aqui de grande relevância e que é dificilmente a gente encontrar aí na ordem que eu vou estar compartilhando com vocês. Então não esqueçam, deixa aquele likezão aqui, porque possivelmente, tá, caso esses fatos que eu vou estar compartilhando com vocês aqui sejam reais, né, sejam suficientes, motivos suficientes para validar isso aqui como fundo, esse vídeo pode mudar a vida de muita gente, beleza? Então vamos lá, galera, vamos direto ao ponto aqui, porque tem muita coisa. Antes da gente ir direto ao ponto, deixa eu pontuar uma coisa aqui muito importante. Tudo que eu vou estar compartilhando com vocês aqui é 100% opinião minha, embasada em minhas pesquisas, estudos, conhecimento e afins. Beleza? Então, muito cuidado, não só com o meu conteúdo, mas com qualquer outro conteúdo na internet que seja voltado ao nicho financeiro. Sempre busquem realizar as próprias pesquisas, validarem, né, se aquelas informações procedem ou não, porque hoje em dia tem muito clickbait no intuito, né, do famoso like. Então, vocês podem acabar sendo induzidos a cometer um erro financeiro muito forte, que na grande maioria das vezes não tem reversão. Beleza? Então, muita atenção, galera. Não saem alocando dinheiro em qualquer tipo de informação. Mas vamos lá, vamos ganhar tempo aqui. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o gráfico mensal do Bitcoin, a gente está tendo aqui uma sobreposição de informações de candle que sinaliza sim, né, que isso aqui pode ter sido muito fundo de mercado, tá bom? No gráfico semanal, a gente também está tendo umas informações de grande relevância, né? Que isso aqui também pode sim ter sido fundo de mercado e que inclusive, né, a gente teve aqui, ó, uma divergência de classificação A, né, quando a gente tem o preço renovando topos ou fundos cada vez mais baixos ou mais altos, e o índice de força relativa mais conhecido como RSI faz o movimento contrário a isso, né? Então, ó, a gente teve aqui o movimento ascendente enquanto o preço fazia uma renovação de fundos descendente. Isso no gráfico semanal, que é de ultra importância e relevância a gente acompanhar. Tá bom? No próprio gráfico semanal, tá? A gente pode estar contextualizando aqui, dentro do índice de força relativa, um famoso setup, né, do indicador, que é o famoso Advanced Breakup. Olha aqui, ó, tropa, a gente rompendo essa LTB aqui. Prestem bastante atenção. Deixa eu botar esse RS aqui no meio do gráfico, para que vocês, né, tenham um discernimento maior do que eu vou pontuar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Deixa eu só esconder esses estudos para ficar bem clean. Quero que vocês tenham uma visão bem clean do que eu vou passar para vocês. Olha aqui, ó. O Advanced Breakdown, né, é um setup de compra do índice de força relativa e que inclusive está apontando aqui. Enquanto o preço vai romper, tá rompendo, né, faltam 1 dia e 8 horas para confirmar esse rompimento dessa LTB macro aqui, o Advanced Breakdown, né, que é um setup do índice de força relativa, já fez esse rompimento. Então, possivelmente, quando ele realizar aqui o famoso throwback, né, a gente já vai ter aqui possivelmente o preço fazendo algum movimento compatível, né, coerente com esse movimento. Lembrando que isso aqui é o gráfico semanal. Quanto maior for o período de vela que surgirem as informações técnicas, gráficas e afins, maior sua relevância, maior sua veracidade. Por quê? Valores numéricos, financeiro, muito dinheiro, tropa, muito dinheiro. Não é igual 1 minuto, que a gente vê ali um padrão e desconfigura logo na sequência. Não, isso aqui, para desconfigurar esse tipo de racional, a gente está falando de trilhões de reais, trilhões de dólares, beleza? Então isso aqui eu boto sim no meu radar, porque é muito importante a gente estar acompanhando. Mas vamos lá. Agora, o outro contexto técnico, né, teorias e afins, vocês já vem me acompanhando há tempos e já sabem qual é a minha opinião sobre isso. Então vamos ganhar tempo e vamos falar do que ninguém tá falando por aí. Wagner, vou até dar um zoom no meu rosto. Wagner, por que o Bitcoin está subindo tanto, mas tão forte nos últimos dias? Primeira coisa, tropa, vou compartilhar com vocês uma coisa que eu já venho batendo na tecla há meses. Olha isso aqui, ó. Eu mandei na minha comunidade no dia 8/9, né, setembro, dia 8/9, isso aqui, ó, uma atualização on-chain para minha galera aqui da comunidade, onde o indicador Network Value Transaction Price tava falando o seguinte, ó, modelo de precificação que utiliza como variáveis o valor total da rede de volume transacionado nela, indica que o preço do Bitcoin, né, linha azul, já mostro para vocês o indicador, está sobrevendido, ou seja, sendo negociado abaixo do seu valor justo.
De acordo com o modelo, no caso o indicador, o preço justo da moeda nativa, no caso o Bitcoin, é próximo a 27.916 mil dólares, ok? 27.916 dólares, enquanto a cotação atual do Bitcoin se encontra próxima a 19.900, né? Enfim, qual indicador seria esse? Vai, esse daqui, ó, tropa. O NTV. Então, lá em setembro, a gente já encontrava uma discrepância muito... Ih, eu não estou compartilhando com vocês a tela. Então, lá em setembro, a gente já encontrava uma discrepância... Foi isso aqui que eu li para vocês, ó. Então, lá em setembro, a gente já encontrava uma discrepância muito forte entre preço atual do Bitcoin e o seu valor justo. O valor justo é muito importante. Todo e qualquer tipo de ativo, a gente tem sempre que saber, em tempo real, qual é o seu atual valor justo. Eu já pontuava pra galera lá em setembro que o Bitcoin estava muito desajustado do seu valor justo, né? Por quê? Porque se a gente olhar pro gráfico dele aqui, ó, e bater na tecla dois fundamentos do mercado cripto em específico, né, de forma isolada, olha o que a gente vai encontrar, tropa. Prestem muita atenção. Prestem muita atenção nisso aqui, ó. Primeiro a gente teve uma transição, né, de alta para baixa, normal. Isso aqui a gente justifica através de conceitos técnicos, né? A galera comprando FOMO e as instituições aproveitando todo aquele excesso de euforia para poder despejar na cabeça da galera. Primeiro fator fundamental, alarmante, que vale a pena a gente enfatizar, foi a guerra, né, entre a Rússia e a Ucrânia, que a gente passou por meses especulando que essa guerra poderia virar uma guerra mundial, tá? Ela deu início nesse primeiro trimestre, né, de 2022, e a gente tá vivenciando dela até o presente momento, só que não tão hypado quanto no início. Segundo fato muito importante foi o Elon Musk, né, desfazendo 75% da carteira da Tesla, né? O que depois desse despejo a gente viu o Bitcoin dropando mais de 46% desde esse fato, né? Enquanto durante a guerra, o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a gente viu o Bitcoin despejando menos 36%. Sendo que além esse fator do Elon Musk, né, ter despejado 75% da carteira da Tesla, a gente também teve o quê? Dia 4/5/2022, tivemos o primeiro aumento simbólico das taxas de juros americanas, né? Que após esse feito, o Bitcoin caiu 30% reto. Esse feito foi, ó, dia 4/5. A partir do dia 5/5, o Bitcoin caiu reto, tropa, ó. Caiu reto mais de 30%. Olha aqui, ó. Isso aqui foi após o Fed ter aumentado os juros americanos ali. O que acontece? Vou até mostrar isso aqui pra vocês, ó. O que acontece? Olha aqui, ó. Dia 4 de maio, né? Olha aqui, ó. A gente tava desde 2020 sem ter alteração nas taxas de juros americanas, né? Vou tirar um print aqui para botar mais ampliado aqui na nossa tela, ó. Pronto, ó. A gente estava desde, ó, 2020 sem ter nenhuma alteração nas taxas de juros americanas. Aí quando foi, né, esse pós-pandemia, no dia 16 de março de 2022, 4 dias após a gente ter o ápice da pandemia, onde deu aquele caos global, a gente teve o Fed aumentando de novo as taxas de juros, só que para 0,25. Olha aqui, ó. Quer dizer, foi o primeiro aumento depois de 2 anos sem mexer nos juros americanos. Beleza? Ó, o primeiro aumento depois de 2 anos sem mexer. Logo após isso, 4 de maio de 2022, olha aqui, ó, 4 de maio de 2022, ele aumentou de 0,50 para 1%, ou seja, ele aumentou 50 BPS os juros americanos. Enquanto o seu primeiro aumento lá em 16 de março de 2022, ele só aumentou 0,25 BPS. Então isso aqui sinalizou que possivelmente a gente poderia vivenciar uma alavancagem, né, um aumento de forma mais acelerada dos juros americanos. Então o que aconteceu? Aconteceu o famoso movimento arbitrário. O dinheiro saiu dos ativos de risco, ações, cripto e afins, e foi para as rendas passivas. Quais? Tesouros e afins, bonds e afins. Por quê? Porque eu estava pagando muito bem. Querem um exemplo? Aqui no Brasil, porra, Selic quase 14%. Então a gente está falando que se você chegar aqui, ó, hoje, vamos ver aqui quanto está a Selic nesse momento. Taxa da Selic
Hoje. Só para vocês terem ideia do que a gente está falando. Hoje a taxa da Selic está 13,75%. Se a gente pegar, isso aqui é o ano, tá? Se a gente pegar, sei lá, R$1 milhão, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e botar aqui, ó, mais 13,75%, a gente está falando que uma pessoa vai fazer 137 mil ao ano, tá? Então é muita coisa. Isso aqui é uma conta de padeiro, bem, só para vocês entenderem o que a gente está falando. Sendo que quem está ofertando esses ativos? Os principais formadores, os formadores de mercado, que são os bancos centrais. Eles são as instituições mais importantes dentro da economia global, tá bom? Então a galera vê o quê? Segurança. Se eu tenho um ativo que é impossível quebrar, que tem a maior segurança do mundo, onde eu possa colocar todo o meu patrimônio e dormir tranquilo, por que eu vou ficar me expondo em ativos de risco? Então é isso que acontece, a galera tira o dinheiro das rendas variáveis, né, ou seja, ativos de risco, e corre para as rendas fixas. Então a gente teve isso acontecendo quando o Fed fez essa primeira sinalização em maio de 2022, né, aumentando em 50 bps. O que aconteceu? Olha aqui o gráfico aqui, ó, tropa. Uma queda reta de 30%. 30%. Terceiro fundamento foi o que? A Luna Found, né, onde que a Luna quebrou ali, foi a zero, menos zero. Tivemos também a Three Arrows, que foi que era o maior edge do mercado cripto, né? O maior fundo de investimento do mercado cripto, onde que ela quebrou, estava muito alavancada e afins, e isso acabou impactando quem? Os mineradores. Juntando a Three Arrows, mineradores e a Luna Found, a gente teve o Bitcoin dropando mais de menos 45%. Depois disso, a gente entrou num período aqui muito interessante. Esse período aqui me chamou muita atenção para o seguinte insight. Durante esse período aqui, ó, o Fed ele aumentou ainda mais as taxas de juros, só que de forma mais agressiva. Ele continuou aumentando em 0,75 bps. E o Bitcoin, ao invés de continuar caindo, não, ele passou a andar de lado. Isso aqui representa uma coisa muito forte, um sinal muito forte para o ativo, tá bom? Porque esse aumento dos juros americanos durante 4 meses, que só foi parar em dezembro, quando ele recuou para 0,50, e o Bitcoin ficou parado aqui, ó, andando de lado, andando lateralizado, tá? Isso aqui foi muito importante. Por quê? Qual o insight que você tira disso? Qual a importância disso? Cara, a importância é que o ativo se mostrou muito forte, muito sólido, mediante um cenário macroeconômico extremamente caótico, né? Onde o dinheiro das rendas variáveis estava saindo de forma muito agressiva para correr para as rendas fixas, porque estava pagando muito bem e o risco é praticamente zero, não existe, né? Quarto e último fundamento foi o que agora a gente vivenciou, né, da FTX, que era a terceira maior corretora do mercado cripto, onde que ela veio a insolvência, né, pediu falência e tudo mais, e consequentemente acabou impactando mais uma vez os mineradores. Lembrando que nesse período aqui a gente teve a maior mineradora do mundo, né, de bitcoins, sendo obrigada a interromper seus pagamentos. Então o que acontece? Isso aqui é muito forte porque a galera resolveu interromper seus pagamentos para poder justamente não despejar, porque não estava sendo rentável minerar e vender Bitcoin, que é o que as mineradoras fazem para poder se manterem vivas, né? Então atualmente a pergunta que eu me faço, que eu inclusive recomendo os meus alunos fazerem: qual é o próximo fato que pode né, um fundamento que pode fazer com que o Bitcoin caia novamente para renovar fundo? Na minha cabeça não tem nenhum. A gente tem até um risco iminente, né? A gente tem a Genesis, que é um fundo, que é uma grande acumuladora de Bitcoin. Ela está no mercado de Bitcoin desde 2013, se eu não me engano, e ela também estava insolvente. Porém, se eu não me engano, essa semana ela conseguiu entrar com um processo de empréstimo, né, para poder não pedir falência, né? Então, se a Genesis não quebrar, também não vejo mais nenhum outro motivo para empurrar o Bitcoin a patamares cada vez mais baixos. Mas, Wagner, em cima de tudo isso, o que eu devo interpretar? Vamos lá, tropa, vamos entender aqui, ó. Separei aqui para vocês. Vamos ler somente o último parágrafo, ó. Os mercados monetários estão agora precificando a chance de mais de 95% de que o Banco Central americano aumente as taxas em 25 pontos básicos, ou seja, 25 bps, em fevereiro, que vai acontecer agora dia 1º de fevereiro. Ainda assim, comentários do Hawkins
de vários formuladores da política do Fed destacaram que a luta contra a inflação está muito longe de terminar. Vamos lá, o que a gente tem que entender disso? O Bitcoin, lá em março do ano passado, né, quando o Fed aumentou em apenas 0,25 BPS os juros americanos após mais de 2 anos sem mexer, o Bitcoin valorizou 30%, tropa. 30%, mais de 30%. Né? Hoje a gente tem, olha aqui, ó, separei para vocês, a gente tem duas possibilidades de acontecer. Uma delas é quase certa, que é o quê? O Fed, agora dia 1º de fevereiro, ou seja, daqui a uma semana, 4 dias, 3 horas e 2 minutos, o Fed tem a chance, a possibilidade de estar aumentando os juros, né, mais de 95% em 0,25 BPS, ou seja, vai de 4,50 pontos para 4,75 pontos, tá bom? Sendo que existe a possibilidade, prestem atenção, a possibilidade dele recuar de forma negativa, né? Ou seja, a gente passaria de 4,50 para 4,25, tá? Então, cara, isso aqui tá fazendo com que o mercado crie um cenário muito otimista, tá? Tá fazendo com que o mercado crie um cenário muito otimista, e assim como a gente já vivenciou em março do ano passado, né, uma alta de quase 40%, hoje em dia a gente está vivenciando de novo essa alta. Só que lembrando que, né, vamos enfatizar isso aqui de novo, lembrando que o Bitcoin passou por um longo período trabalhando abaixo do seu preço justo. Se em setembro o preço justo do Bitcoin era de 28 mil dólares, né, e ele estava sendo cotado a 19.900, imagine agora que ele estava sendo cotado a 15 mil dólares. Ou seja, estava muito discrepante essa divergência, estava muito sobrevendido. Tanto é que, ó, a gente consegue encontrar divergências, né, de forma técnica em osciladores, médias móveis e afins, de forma muito gritante em tempos gráficos importantes, como semanal, mensal, diário. Isso é muito importante, muito relevante. Então fica a pergunta, é fundo? Cara, tudo que eu apresentei aqui para vocês formula esse movimento aqui como fundo de mercado, sim. Mas, então a partir de agora a gente já vai encontrar uma alta infinita? Então, tropa, o que eu acredito fielmente, inclusive isso aqui eu falo com a galera da comunidade desde o ano passado. Eu acredito fielmente que 2023 vai ser o ano mais rentável na história do mercado cripto. Mas por quê? Porque eu acredito que a gente vai vivenciar uma recessão global, principalmente aí por parte da economia americana, e a nossa queda iniciou a partir de dezembro do ano passado, ou seja, a gente está vivenciando aqui, ó, trazendo um pouquinho de Elliott para vocês. Na minha opinião, isso aqui foi uma onda A, uma onda B, uma onda C. Ou seja, quando a gente tem uma onda A trabalhando em ABC, normalmente, né, a gente fica na expectativa do próximo movimento ser plano, ou seja, o próximo movimento ser um A, um B e um C, ou seja, seria a onda A, onda B e a onda C com seus respectivos 5 subfractais, né, de impulso. Então eu acredito fielmente sim que o ano de 2023 vai ser o mais rentável da história. Por quê? Porque ele vai ser vai ser uma alta muito rápida. Tanto é que a gente já consegue enxergar através dos últimos movimentos esse tipo de característica. Porque o ativo ficou muito tempo fora do seu preço justo. Muito tempo. Então qualquer coisinha era a faísca perfeita para explodir, igual a gente está vivenciando nos últimos dias. Porém, tá, até pela forma que ele está subindo de forma bem ineficiente, deixando muita ineficiência para trás, bastante divergência e afins, subindo reto, acredito que a gente vai vivenciar sim. Isso aqui seria outra confirmação que o preço, após encontrar a sua máxima de novo, se ele vai igualar, se ele vai superar, não sabemos, mas ele voltaria para corrigir esse movimento lá para 2024, 2025. A gente teria sim a retomada do Bitcoin caindo para corrigir toda essa ineficiência que ele está deixando para trás. Lembrando que, como eu pontuei no início desse vídeo, tudo isso aqui são opiniões pessoais, embasadas no meu conhecimento, experiência, estudos e afins. Lembrando que ele pode muito bem ir embora reto, ele pode muito bem voltar a cair. O que você agora acredita no curto prazo? Agora no curto prazo, né? Eu acredito que pelo movimento do preço, a gente vai continuar sim no movimento de alta. Até pelo fato dele ter feito aqui esse sell
sell to buy, né? O que é uma característica de quê? O movimento impulsionador, ou seja, se ele surgiu para impulsionar, possivelmente o preço tem mais caminho para buscar, né? Tem mais alvos para ser cumpridos. Possivelmente ele pode estar travando aqui nessa máxima, né? E inclusive esse sell to buy veio surgir aonde? Veio surgir numa zona muito importante que muita gente especulava que uma possível venda. Ele apenas, né, criou ali esse movimento para poder impulsionar mais ainda o preço. Ganhou já o outro topo muito importante e agora a gente só tem sua zona de oferta final. Lembrando que essa alta que a gente está vivenciando já liquidou uma protegida da oferta, outra protegida da oferta, outra protegida da oferta, tá? A oferta já perdeu as suas principais ordens de proteção. Agora a gente está indo interagir com a principal e a última, né, ordem de proteção por parte da oferta. Então possivelmente lá a gente deve ver ali o preço retraindo um pouco, tá bom? Wagner, o que eu faço com meus aportes? Compro, não compro? Cara, eu não comprei lá no fundo, igual você já tinha orientado, e agora estou perdido, o que eu faço? Irmão, fraciona. Vai aportando conforme o preço vai se deslocando. Coloca ali um range de negociação, por exemplo. Enquanto o Bitcoin trabalhar aqui, ó, dentro dos 25 a 19 mil dólares, eu vou estar aportando de forma fracionada. Sei lá, eu tenho 10 mil reais, eu vou colocar 500 reais todo dia enquanto ele estiver trabalhando dentro desse range aqui. Por quê? Assim você vai estar criando um preço médio e pode estar garantindo que você vai pegar sempre uma posição, né, um preço melhor caso ele volte a cair ou continue subindo. Assim, na minha opinião, é o perfil mais inteligente para a gente estar incorporando agora para quem não fez seus aportes. Eu, Wagner Rum, já fiz tudo que eu tinha para fazer, inclusive o último que eu fiz, eu compartilhei com a galera, eu comprei mais de 100 mil reais de Bitcoin. Eu falei, galera, esse aqui é o meu último. Por quê? Porque depois eu tinha umas crenças na época, umas convicções, e eu achava que o Bitcoin não poderia perder o fundo. Porém, né, veio o caso aqui, ó, comprei mais 100 mil de Bitcoin. Porém, veio o caso da FTX e me pegou de surpresa. Tá? Mas é isso, já estou 100% exposto aqui ao Bitcoin, não tenho mais nada para expor agora nesse período. E é isso, tropa. Acredito fielmente que até os 30 mil dólares a gente tem um caminho bem suave, bem tranquilo para estar trilhando. Outra coisa muito importante é o seguinte, essa alta, ela pode estar descontando agora dia 1º de fevereiro, ou seja, o aumento essa recuada das taxas de juros americanas, e durante o fato, né, por exemplo, o fato vai ser dia 1º de fevereiro, deixa eu botar aqui, ó, 1º de fevereiro, monitor, quero ver a hora, 1º de fevereiro às 14 horas da tarde. Então o que pode acontecer? Dia 1º de fevereiro, às 14 horas da tarde, quando saem os dados do Fed, ao invés do preço continuar subindo, o preço começar a corrigir. Por quê? Porque aí essa alta já seria todo um desconto desse evento que vai sair. Lembrando que os preços descontam tudo com exceção dos atos divinos, né? Já dizia um dos princípios de Down. Ou isso, né, é uma característica do preço do Bitcoin estar tão sensível a ponto dele, né, sentir com muito ele está tão sensível, tão desvalorizado, tão sobrevendido, que o fato desse insight macroeconômico está sendo o estopim, a faísca suficiente para pumpar ele de forma violenta, né? Então a gente ainda está longe de equilibrar o preço, tá? Ou seja, ele pode continuar subindo ainda muito forte até os 30 mil dólares, que é meu alvo inicial, onde que eu pretendo estudar ali para saber se ele vai fazer uma correção, para poder dolarizar, depois comprar na mínima e assim sucessivamente, tá bom? Então é isso, tropa, essa é a minha visão atual pro Bitcoin em relação aos fundamentos, macro, a técnica. Não tem pegado muito forte na técnica, porque quando a gente fala de aportar, a gente está falando de um dinheiro que pode mudar nossas vidas. Então nada mais justo a gente buscar informações reais, não especulação, né? E quando a gente trabalha a parte técnica, a gente está trabalhando viés especulatório. Lembrando que a gente tem que separar o perfil de investidor e o perfil de especulador. Quem acaba conciliando esses dois perfis, normalmente tem mais tomadas erradas em relação ao dinheiro que pode mudar ou atrasar a vida dele, tá? Do que boas tomadas de decisões. Então tome cuidado com isso,
façam o próprio estudo de vocês para vocês terem o melhor norte, né, o melhor direcionamento sobre o cenário atual. Tá bom? Tamo junto, espero que tenham gostado, tenha ficado bem claro aqui todos esses detalhes. Ficou um pouco extenso o vídeo. Tamo junto e até a próxima, tropa.